A nossa temática de hoje é falar sobre hemorragias. Para quem está acompanhando o nosso livro online, nós temos um caso clínico pontuando uma assistência a um paciente que está com sangramento nasal. Uma forma assim, bem simples de hemorragia, mas que se não conter através de um processo de hemostasia, esse paciente pode evoluir para um cenário caótico, né? Então, quando nós pontuamos o termo hemorragia, nós estaremos falando de perdas sanguíneas do nosso organismo. E aí, o conceito que a gente tem para hemorragias, ela é definida como uma perda súbita de sangue do sistema circulatório. E essa perda súbita de sangue, ela se deve em detrimento ao rompimento de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, eles podem perder o sangue circulante para dentro de tecidos, onde a gente vai ter um sinal de hematoma, para dentro de cavidade, que vai ser difícil de diagnóstico. A gente precisa estar, assim, um pouco mais com olhar crítico para avaliação dos sinais e sintomas, porque quando o sangue ele é oculto para uma cavidade, nós não vamos conseguir visualizar, se não tivermos um olhar crítico, essa perda sanguínea. Ou nós vamos conseguir visualizar um grande sangramento quando ele estiver sangrando para fora do corpo, é o que nós chamamos de hemorragia externa. E aí, quais são os prejuízos? Quais são os prejuízos para o organismo quando acontece a perda sanguínea? Se nós analisarmos as funções do sangue, uma das principais funções do sangue é a função imunológica. O sangue, além de nutrir os tecidos, responsável pela geração dos anticorpos, ele também conduz os anticorpos ao sítio onde tem, por exemplo, uma possível infecção. Então, quando nós falamos de uma função imunológica, o sangue ele tem uma função primordial, que é nutrir os tecidos que produzirão células de defesa e também transportar as células de defesa para um tecido específico aonde as células de defesa precisam atuar. Então, quando nós temos perda do sangue, nós temos uma depreciação da função imunológica. Também perdemos o que é nutrição, porque uma outra função do sangue é nutrir os tecidos. Nós visualizamos que os nutrientes, assim como o oxigênio, ele é transportado pelo sangue até os tecidos, que são os nossos órgãos. Dentro dos nossos órgãos, ele utiliza o oxigênio e um outro produto que a gente chama de glicose, que é um nutriente, absorvido lá do nosso trato gastrointestinal, e esses dois constituintes adentram as células num processo de geração de ATP. Professor, Oi. o áudio está bem ruim, está dando muito eco. Eu vou tentar Para mim também tá ruim. aqui, aí você me dá um retorno aí, tá?
Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora melhorou um pouco. Tá melhor, né? Tava Tá ruim para mim melhor. também. Só que o meu computador, ele não tem o áudio muito alto, não. Mas beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor do que estavam, não estão? Sim, agora melhorou. Muito melhor. Beleza, então. Então vamos retroceder aqui a aula. Hoje a nossa temática é falar sobre hemorragias. E nós entendemos como hemorragia toda perda súbita de sangue do sistema circulatório. Temos os vasos sanguíneos, que por dentro dos vasos sanguíneos percorre o sangue. É um circuito que a gente chama circuito fechado. Então, pode ser que aconteça de que alguma coisa vai interromper esse fluxo sanguíneo. Um trauma, um rompimento desses vasos sanguíneos, um corte, e aí nós vamos ter sangramento. Se nós tivermos um corte, logo a gente vai visualizar o sangue sair por este corte para fora do corpo. Então nós vamos ver que o sangue, que o paciente está sangrando. Visualizar esse tipo de sangramento é fácil. Visualizar a intensidade desse sangramento também é fácil. O difícil é quando acontece um trauma que rompe esses vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos vão sangrar para dentro dos tecidos e para dentro das cavidades. Quando sangra para dentro dos tecidos, ainda fica fácil da gente identificar um possível sangramento. Porque eu vou analisar o tônus muscular, vamos pensar que o meu paciente teve uma fratura de fêmur, e aí essa fratura de fêmur sangrou para dentro da musculatura. Então, o tônus muscular dessa musculatura do fêmur vai ficar enrijecida. Difícil é quando o meu paciente tem um sangramento para dentro da cavidade. E aí nós temos cavidade pélvica, cavidade torácica, cavidade abdominal, que pode absorver uma grande quantidade de sangue, em detrimento aos rompimentos dos vasos sanguíneos. Então, detectar sinais de hemorragia de forma precoce, isso nos leva a tomar medidas que gerarão um melhor prognóstico para o nosso paciente. A gente pontua como que seria prejudicial a perda sanguínea, nós pontuamos que a função imunológica ela fica prejudicada. Por quê? Porque o sangue é quem vai transportar nutrientes para os tecidos responsáveis pela produção de anticorpos, produzir anticorpos. Logo, quando eu não tenho sangue circulante de forma adequada, essa minha parte nutricional ela vai ficar carente, logo, as atividades metabólicas do meu organismo também ficarão prejudicadas, entre elas a função imunológica. O sangue, ele não somente leva nutrientes para os tecidos produtores de células de defesa, mas se analisarmos mais profundamente, o sangue, ele também transporta células de defesa. Ele transporta células de defesa para o sítio de uma possível infecção, de uma possível ação invasora. Se nós pensarmos numa fratura exposta, células de defesa precisam ir em direção a essas fraturas expostas para proteger o organismo de uma invasão de bactérias. Então, se eu não tenho sangue circulante, logo eu não vou ter uma defesa imunológica adequada. E a terceira função que a carência do sangue gera é a função excretora. Para que vocês entendam, o nosso sangue ele é filtrado pelos rins.
quando ele passa pelos rins, os rins eliminam grandes quantidades de metabólitos ativos produzidos pelo processo de respiração celular. Ou seja, quando o oxigênio e a glicose entra dentro de uma célula para fazer a geração de energia, que é um processo que a gente chama de ciclo de Krebs, ou seja, dentro da mitocôndria, que está dentro da célula, acontece um processo de geração de energia na presença de oxigênio. O oxigênio, junto com a glicose, gerarão 34 a 36 moléculas de ATP. E aí, o que acontece? Quando nós estamos fazendo esse processo de geração de energia, sobra as excretas, sobra constituintes tóxicos para o nosso organismo. E aí, este constituinte tóxico para o organismo cai na corrente sanguínea e, ao chegar no rim, ele será filtrado e sairá em forma de urina. Um exemplo que a gente fala que sairá através da forma de diurese, que é a urina, é ureia e creatinina. Se nós não temos uma função excretora executada com boa qualidade em detrimento a hemorragias, essas escórias ficam acumuladas. Mas por que acontece perda da capacidade excretora? Simplesmente porque o nosso organismo ele é inteligente. O nosso cérebro, quando detecta hemorragias, e eu estou tendo uma perda do meu volume circulante, que é o sangue, ou seja, eu estou perdendo sangue para um espaço que não é o espaço circulatório. Vale lembrar que as veias e as artérias se comunicam entre si através dos capilares e o objetivo deles, tanto dos vasos sanguíneos arteriais quanto venosos, é de manter um fluxo circulante contínuo, ou seja, ela vai circular o sangue continuamente através dos seus túbulos. E quando eu tenho um evento hemorrágico, algum desses vasos romperam, quer seja venoso, quer seja arterial. Quando algum desses vasos rompe, nós perdemos o fluxo circulante. Se nós perdemos um fluxo circulante, eu vou ter pouco sangue circulando agora. O que o nosso organismo faz? Ele joga um monte de catecolaminas. Catecolaminas, para ficar um pouco mais fácil para vocês, o cérebro joga na corrente sanguínea via neurohipófise anterior adrenalina na corrente sanguínea. Então, a adrenalina é uma catecolamina. Quando a catecolamina cai na corrente sanguínea, o que acontece? Eles vão gerar um processo de vasodilatação cerebral e vasodilatação coronariana. Ou seja, os vasos sanguíneos do cérebro e do coração ficarão dilatados. Para quê? Para ter um aporte sanguíneo melhor. Em compensação, as catecolaminas vão fazer vasoconstricção. Elas vão apertar os vasos sanguíneos da periferia. Por isso que quando vocês visualizam um paciente com hemorragia, vocês vão visualizar que a pele dele está pálida, porque não tem sangue. Por que não tem sangue? Porque caiu catecolaminas na corrente sanguínea e ela fez uma vasoconstricção periférica. E aí, quando ela faz uma vasoconstricção periférica, ela desvia o nosso fluxo sanguíneo para cérebro e coração. Para quê? Nutrição de órgãos-alvos. E aí, nós olhamos com foco para o rim. O rim ele é considerado periferia,
ou seja, ele entrará num processo de vasoconstricção. Ele não mais filtrará o sangue, porque o sangue está desviado para o cérebro e coração. Como o sangue não passará pelo rim em boa quantidade para filtrar, o nosso organismo, perdendo a quantidade de sangue, perde a capacidade excretora. E aí as escórias teciduais, elas serão mantidas no vaso sanguíneo, gerando um grau de toxicidade para o nosso organismo. Quando falamos de perda de sangue, nós poderemos perder sangue até chegar a um ponto em que não há mais vida. Ou seja, dependendo da quantidade de sangue que nós perdemos, se torna incompatível a manutenção da vida. Se você analisar hoje, eu trago a informação para vocês que cerca de 7% do nosso peso corresponde a litros de sangue circulante. Por exemplo, se eu tenho 70 quilos, se eu pegar 10% de 70 quilos, dá 7 litros. Como são 7%, eu tenho mais ou menos 5 litros e meio de sangue circulante. Se eu perder 2 litros de sangue, eu posso não ter mais condições de manutenção da minha vida. Ou seja, dependendo da quantidade que a gente perde, nós poderemos entrar aí num quadro de falência. Quando nós pontuamos a perda sanguínea, nós poderemos apresentar aí 2 tipos de hemorragias. Vocês vão analisar que as hemorragias, elas poderão ser classificadas de várias formas. Aqui nós estamos classificando ela como hemorragia externa e hemorragia interna. Quando nós pontuamos a hemorragia externa, nós falamos de ferimentos abertos, e aqui pode ser N tipos de ferimentos, perfuração por arma de fogo, perfuração por arma branca, atropelamentos com laceração tecidual. Tudo isso poderá ser classificado como uma hemorragia externa. Deixa eu mostrar aqui para vocês um paciente de 3 semanas atrás. Aqui nós estamos vendo uma fratura exposta. Aqui foi a fratura luxação com laceração tecidual. Este paciente, dizem os atendentes que ele chegou meio que embriagado e ele teve uma queda de moto. Sempre é moto, né? Vai uma dica aí para quem é da turma aí, que anda de moto, ter bastante cuidado, porque vira e mexe, a gente está fazendo aí por semana 15 cirurgias de acidentes com moto. Então, esse paciente aqui, quando essa mão que vocês estão vendo aqui, ó, segurando o pé, é a minha mão. Essa tesoura aqui, quem está segurando também sou eu. Então, quando nós estamos lavando aqui, tirando pedaço de terra, caroço de areia, pedaço de asfalto daqui de dentro, esse tecido, que agora aqui que vocês estão vendo já está suturado, esse tecido, quando a gente levantava ele para lavar por baixo dele, nós víamos as articulações ósseas, as estruturas ósseas por baixo desse tecido, de tão profundo que foi essa lesão. E aí nós tivemos laceração de pele, subcutâneo, face aponeurótica, musculatura, tendões, cartilagem. E no meio disso tudo aí nós tivemos perdas sanguíneas
porque ocorreu o rompimento de vasos sanguíneos. Com certeza esse paciente teve perda sensitiva, porque com certeza teve rompimento de estrutura neurológica. E aí nós temos um paciente que sangrou bastante. Esse paciente em especial, eu acompanhei um exame dele lá no pronto-socorro, um exame de tomografia computadorizada. Porque todo paciente politraumatizado, eles precisam fazer uma série de exames antes de adentrar o centro cirúrgico. E aí eu pude observar que este paciente, ele estava num cenário de taquicardia. Por que ele estava com taquicardia? Para quem não conhece o termo taquicardia, é o batimento cardíaco acelerado. O nosso batimento cardíaco normal, fisiológico, ele vai de 60 a 100 batimentos por minuto. O deste paciente estava 128 batimentos por minuto. O que isso sugere para a gente? Isso sugere duas situações, que vai depender do momento em que você entra em contato com esse paciente. Vamos pensar que ele acabou de cair, se envolveu no acidente agora. Então, uma descarga simpática neurológica joga um monte de adrenalina na corrente sanguínea do sujeito e o coração acelera. Ele caiu agora. O processo de dor, o medo, o desespero do acidente faz o coração acelerar. Como não era o caso dele, e ele já tinha um certo tempo que tinha caído, para que vocês entendam, todo politraumatizado primeiro vai para as portas de entrada de urgência e emergência, que é o HGL. Lá no HGL é feito o raio-x, dados os primeiros atendimentos. Depois ele é encaminhado para o Rio Doce, onde é feito a cirurgia. Então, nesse trâmite aí, demora em mais ou menos 1h30, 1 hora. Então, esse paciente chegou ao Hospital Rio Doce 1 hora depois do acidente e estava taquicárdico, coração acelerado, 128. Neste cenário, que não foi no momento do acidente, eu tive um contato com ele neste cenário, agora dentro da sala de tomografia, o meu raciocínio vai logo para uma questão de perda sanguínea volumosa. Ou seja, quanto mais sangue meu paciente perde, maiores são os sinais e sintomas evidenciados. E isso vai nortear a minha conduta assistencial. Então, nós temos um exemplo aqui de um paciente que está com uma pequena lesão. Falo aqui para vocês, essa lesão aí não é uma lesão grande, apesar de ser complexa. Este paciente aqui vai ter limitação funcional para o resto da vida e, com certeza, ele também terá dor o resto da vida. E aí, existe essas hemorragias externas, aquela lesão que vocês acabaram de visualizar vai sangrar para o meio ambiente. Você vai ver o sangramento. E o interessante é que este sangramento poderá ser arterial, poderá ser venoso ou poderá ser de capilares. Como distinguir característica desses 3 tipos de sangramento de hemorragia externa? O sangramento arterial, geralmente, é um sangramento pulsátil, porque ele vai vir de uma artéria, a artéria ela pulsa, e a coloração é um vermelho vivo, porque ele está oxigenado. Esse sangue que está saindo naquela lesão veio do coração foi bombeado para o pulmão, no pulmão gerou um processo de hematose, que é a troca gasosa, libera o CO2 pelos pulmões, e pelos pulmões a gente respira o oxigênio que adentra os vasos sanguíneos. Então, hematose é o processo de troca gasosa
a nível pulmonar. E aí, nós já somos conhecedores que a nível pulmonar acontece o que nós chamamos de interação dos três pilares. A ventilação traz o oxigênio, a perfusão bombeia o sangue do coração para os vasos sanguíneos pulmonares. A interação desses dois, ventilação e perfusão, acontece o processo que a gente chama de difusão. Isso tudo, de uma forma resumida, é o processo que a gente chama de hematose. A partir daí, o sangue deixa o pulmão e vai novamente para o coração, e o coração joga para todas as artérias do nosso organismo. Se eu tenho uma ferida, como essa que eu demonstrei para vocês, e eu tenho um sangramento vivo, vermelho vivo e pulsátil, logo eu tenho que entender que o que está sangrando é uma artéria. Os sangramentos arteriais, eles são, assim, tão prejudiciais quanto os venosos, mas eles são mais graves. Eles podem gerar um quadro severo no meu paciente de uma forma mais rápida. Por isso que as hemorragias arteriais, elas precisam ser controladas por compressão digital. Mas quando a gente fala controlada com pressão digital, eu preciso, primeiramente, preocupar com a minha segurança em relação aos EPIs. Eu não vou pôr a minha mão sem proteção nenhuma em um vaso sanguíneo e me sujar de sangue. Eu seria inconsequente se eu fizesse essa ação. Os sangramentos venosos são sangramentos que não possuem a cor vermelho vivo. Geralmente é um vermelho mais escurecido. Ao mesmo tempo, não há pulsação. Há um preenchimento, há um fluxo sanguíneo contínuo de coloração vermelho escuro sem estar pulsando. E quando a gente pontua sangramento de capilares, lembrem-se que capilares é onde há um encontro das artérias terminais com as veias terminais, formando os capilares. Os capilares é onde permite a saída do oxigênio e nutrientes no tecido e a entrada das escórias teciduais. Então, a permeabilidade capilar ela é mais facilitada do que a permeabilidade arterial e venosa. Então, se nós analisarmos a estrutura capilar, vai ter uma mistura dos dois sangues, gerando uma coloração misturada. É como se fosse venoso, mas não tão escuro. E o fluxo sanguíneo ele é bem lento, bem lentinho mesmo. A gente vai ter um sangue com fluxo muito lento. Então, nós vamos atentar aqui para a coloração. Sangramento externo arterial, coloração vermelho vivo pulsátil. Sangue, hemorragia externa venosa, sangue vermelho escuro, sem pulsação. Sangramento externo de capilares, uma cor menos escura, com fluxo lento. São sangramentos externos de capilares. Isso aqui também norteará a minha assistência. Quer ver um exemplo? Se eu tenho um sangramento externo em uma perna e o que está sangrando é um capilar, se eu só elevar a minha perna, eu já estarei gerando um processo de hemostasia. O que é hemostasia? Cauterização de um fluxo sanguíneo. Ou seja, o meu organismo vai gerar uma coagulação. Se esse sangramento for arterial, se eu levantar apenas a perna, ele não vai cessar. Eu vou tentar com medidas de compressão digital.
Claro que eu não vou comprimir, por exemplo, o sangramento aqui, ó, no leito da ferida. Eu vou comprimir o sangramento por onde eu tenho conhecimento que a artéria passa. Por exemplo, do lado medial do nosso tornozelo, o ossinho de dentro aqui do nosso tornozelo, passa uma artéria, logo abaixo do meu malelo. Então, se eu comprimir ali, eu vou estar diminuindo o processo de hemorragia, gerando o processo de hemostasia. Mas esse tipo de sangramento aqui, ele é fácil de detecção. Eu estou olhando, eu estou analisando, eu estou vendo que está sangrando, eu estou tomando as medidas adequadas, as medidas de um socorrista. Vamos pensar aqui no nosso caso clínico. O nosso paciente está sangrando pelo nariz. Quais foram os vasos sanguíneos que romperam na cavidade nasal do meu paciente? Estou eu analisando agora a característica da cor do sangue. E aí existem algumas medidas que eu vou fazer para conter o sangramento nasal. No entanto, quando nós pontuamos aqui, ó, hemorragia interna, aqui fica difícil da gente tomar alguma atitude, se nós não conhecermos o que este tipo de hemorragia gera de sinais e sintomas. Então, quando eu tenho uma hemorragia interna, ela vai ocorrer quando um órgão interno ele vai sofrer lesões e essas lesões vão romper vasos sanguíneos. Certo momento, ou certa vez, um carro atropelou uma senhora. O cirurgião geral foi e avaliou essa senhora. Observou, pediu uma tomografia. Na tomografia, ele constatou uma lesão hepática, ou seja, o trauma gerou uma laceração no fígado. E aí ele não interviu cirurgicamente rápido, porque ele acompanhou a evolução do caso clínico. Por que ele quis acompanhar? Porque se a lesão fosse no baço, o baço ele não possui características autosselantes. O fígado possui. Ou seja, o fígado possui uma certa característica de autocontrole de quadros hemorrágicos. Então, ele só acompanhou. No entanto, 12 horas depois, essa paciente dava sinais de que ela estava com sangramento para dentro da cavidade abdominal. E aí, o que aconteceu? Ele abriu essa paciente, e eu estava no dia dessa cirurgia, e eu constatei, visualmente falando, que ela tinha um sangramento no hemoperitônio. Ou seja, peritônio é uma película de revestimento dos órgãos abdominais e estava tendo acúmulo dentro da cavidade abdominal. E aí, na hora que ele expôs o fígado da paciente, ela tinha três profundas lesões num processo que a gente chama de laceração hepática. Então, ela estava perdendo sangue para dentro da cavidade abdominal. E o que gera de sinal e sintoma neste momento? A paciente ela começa a apresentar um monte de sintomatologia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, hemorragia interna é quando eu tenho rompimento dos vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos vão jogar esse sangue para dentro da cavidade. Pode ser torácica, pode ser abdominal, pode ser pélvica, pode ser no crânio, quando nós temos um TCE, traumatismo crânioencefálico. Quando nós temos um traumatismo crânioencefálico,
nós podemos ter rompimento de vasos sanguíneos e aí começa a sangrar para dentro dos espaços entre as meninges, o que nós chamamos de hematoma epidural e subdural. E aí, o que acontece com esse sangramento? Esse sangramento começa a comprimir o tecido neurológico, começa a apertar. Se você analisar, vamos pensar numa esponja de lavar prato. Quando você molha ela, ela está encharcadinha. Se você aperta ela com a mão, ela vai perder toda a parte líquida. O que eu estou querendo falar para vocês é que quando acontece o rompimento de um vaso sanguíneo dentro do cérebro, ele começa a sangrar, ele vai apertar o nosso cérebro. E todo aquele líquido que está ali circulando no cérebro, ele vai deixar de circular. O cérebro vai ficar seco. E aí acontece um aumento da pressão intracraniana. Então, quando o meu paciente tem a elevação da pressão intracraniana, significa que eu estou tendo um fluxo sanguíneo circulante inadequado e eu vou ter morte neurológica. Então, o que é uma hemorragia interna? São quando vasos sanguíneos são rompidos por N situações. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é um acidente automobilístico, onde um paciente foi e não usou o cinto de segurança. Ele teve um trauma, foi jogado contra o volante, e aí ele rompeu vasos sanguíneos torácicos e ou abdominais, e aí o meu paciente começa a perder sangue para um espaço extracirculatório. Não é dentro das artérias e dentro dos vasos sanguíneos venosos. Perdeu com espaço. E aí ele começa a ter prejuízos nutricionais por causa da carência de circulação do sangue. E aí as hemorragias, elas também, além de serem categorizadas como interna e externa, ela pode ser categorizada em detrimento ao local que está acontecendo sangramento. Então, qual o nome que nós damos para sangramento do nariz? Aqui, ó, epistaxe. O que é epistaxe? Sangramento ocorrido na minha cavidade nasal em detrimento ao rompimento de vasos sanguíneos. Hematêmese é o sangramento proveniente do estômago e esôfago. Geralmente, o sangue deglutido ele é muito irritante para a mucosa gástrica. E aí, quando o paciente tem um sangramento mais acentuado, eles fazem vômito. E este vômito, o paciente faz um vômito tipo uma borra de café, porque já teve um início ali de um processo de degradação das estruturas do sangue. É como se o organismo estivesse digerindo o sangue. Então, por ser altamente irritante a mucosa gástrica, geralmente os pacientes que têm sangramento de estômago e esôfago geram episódios de êmese, de vômito. E aí uma característica é a coloração em borra de café. Qual é o nome que nós damos para o sangramento de estômago e esôfago? Hematêmese. Hemotórax é o rompimento de algum vaso sanguíneo na cavidade torácica. Então, eu posso ter aí várias estruturas sangrando. Por exemplo, uma fratura de costela, onde houve uma perfuração da musculatura abaixo da costela e rompeu um vaso sanguíneo que está sangrando para dentro da cavidade torácica. Ou um trauma a nível pulmonar, em que está sangrando para dentro da cavidade torácica. Então, hemotórax, sangramento da cavidade torácica. Hemoperitônio, não está aí, mas hemoperitônio
é um sangramento para dentro da cavidade abdominal. Então, quando nós temos sangramento abdominais, nós temos sangramento no hemoperitônio. Tudo que contém a palavra aí, ó, hemo, vem de hemoderivado, que é o sangue, né? E a menstruação, ó. A menstruação é um sangramento fisiológico próprio da mulher, que ocorre em média a cada 28 dias, que cessa espontaneamente e tem origem na camada endometrial do útero. A própria menstruação, ela gera um cenário citado a slides atrás. Por exemplo, muitas mulheres, nesta época aí da menstruação, elas apresentam quadros de anemia. O que é isso? Sangram muito, e aí, quando as mulheres perdem muito sangue pelo processo de menstruação, elas ficam anêmicas. Por quê? Perdeu muito sangue, eu tenho pouco sangue circulando, eu tenho pouco sangue levando nutriente para gerar constituintes celulares. E existe aqueles casos em que nós precisamos retirar o útero da mulher, porque ele sangra continuamente. Alguns casos onde as mulheres têm câncer de útero, há uma necessidade de fazer um processo que a gente chama histerectomia. Histero vem de útero, ectomia, retirada. Histerectomia total. Retirada do útero total. Vamos tirar todo o útero da mulher. Porque existem cirurgias que são de histerectomia parcial. Vai tirar apenas um pedaço, aí, vamos dizer assim, do colo do útero. Mas sim, existem hemorragias contínuas uterinas. É outro tipo de hemorragia que nós vamos perder sangue e aí nós vamos entrar nessa situação já pontuada aí, ó. Em caso de perda menor, a vítima poderá apresentar somente um quadro de anemia, porque com o sangue vai-se embora os glóbulos vermelhos. E o que gera anemia? Carência de glóbulos vermelhos circulantes. Se você analisar como que as coisas acontecem, o nosso organismo ele absorve nutrientes lá do TGI e cai na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, as células, as hemácias, que têm uma vida de 120 dias em nossas estruturas, elas são encaminhadas ao baço e são degradadas. E aí, essa degradação das hemácias, junto com os nutrientes absorvidos lá no TGI, vai gerar novos glóbulos vermelhos. E isso é constante. Constantemente, todos os dias, são gerados glóbulos vermelhos e nós temos aí uma instabilidade quando falamos no quadro de quantidade de ferro na corrente sanguínea. Por que de ferro? Porque cada glóbulo vermelho, cada hemácia, ela é impregnada de muitos hemoglobinas. Cada hemoglobina possui 4 moléculas M. Cada molécula M ela é composta de globina mais ferro. Então, quando nós temos glóbulos vermelhos, nós temos uma quantidade adequada de ferro circulante. Logo, quando uma paciente perde muito sangue, ela entra num quadro de anemia. Uma das reposições para reverter o quadro da anemia é a suplementação do mineral ferro. Mas, quando eu tenho uma perda de sangue e ela não é tratada, a minha vítima, ela entra num estado de choque. Entenda o seguinte, se você se deparar com um politraumatizado aí, ó, numa dessas viagens que vocês fazem aí para passear, de repente vocês visualizam um motoqueiro caído, sangrando. Se você não intervir, esse paciente vai entrar no cenário de choque. E uma vez adentrando nas fases tardias do choque, será irreversível
o quadro de falência dos órgãos. Vou falar aqui para vocês que certa vez eu fui acordado na madrugada para atender uma cirurgia de urgência. Acharam na beira da BR um paciente que estava desmaiado com fratura exposta. De repente, esse paciente chega no pronto-socorro, é feito um atendimento pelo médico plantonista, ele não pediu reserva de sangue e enviou o paciente para tomografia. Foi feita a tomografia, o paciente não tinha lesão de tórax, o paciente não tinha lesão abdominal, o paciente não tinha lesão do crânio, só tinha uma fratura exposta. Nós entramos na cirurgia desse paciente, já dentro do centro cirúrgico foi colhido sangue para ver tipagem sanguínea, e esse paciente entrou no centro cirúrgico em quadro de choque, pressão baixíssima. Uma pressão arterial normal, que geralmente é 120 por 80, a dele estava 65 por 30. Quando um paciente tem uma pressão tão baixa, significa que o coração não está dando sangue, não está dando conta de jogar sangue para nutrir os órgãos. E aí o que aconteceu? Nós infundimos volume, que são soluções de soro, infundimos 2 bolsas de sangue. E esse paciente demorou muito a melhorar. Por quê? Porque ele já tinha entrado na fase tardia do choque. Ninguém sabia informar quantas horas ele estava jogado na beira daquela estrada, perdendo sangue lá no asfalto. Não souberam também quantificar quanto de sangue ele perdeu. E o interessante é que nós realizamos a cirurgia e, de repente, esse paciente não melhora, não melhora, não melhora. Aí nós chamamos um vascular, porque esse paciente começou, após a reposição de volume, a gerar um edema aí na... Como é que eu explico para vocês? Aí na virilha. Ele começou a gerar um edema na virilha. Quando nós observamos esse edema, nós chamamos um cirurgião vascular. Ou seja, esse paciente tinha uma lesão na sua femoral e ele estava sangrando na femoral. Além de perder sangue para o meio externo, hemorragia externa, ele tinha uma hemorragia interna por laceração da femoral. Resultado final da história. Esse paciente ele perdeu muito sangue, que mesmo depois que nós ofertamos para ele a reposição volêmica através de soro e através das bolsas de concentrado de hemácia, ele melhorou para morrer. O paciente foi a óbito. Por quê? Porque ele já estava na fase tardia do choque. Então, nós poderemos retardar essa fase tardia. E aí, dando continuidade à nossa aula, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre choque. Mas para que vocês entendam, quando a gente pensa em hemorragias, a hemorragia externa ou hemorragia interna envolve perda sanguínea. Então, quando nós temos perda sanguínea para o meio interno ou para o meio externo, nós temos o que nós chamamos de choque hipovolêmico. O que é hipovolêmico? Choque de pouco volume. E aí nós vamos observar que ele é classificado em 4 classes. 1, 2, 3 e 4. Olha a perda de sangue em ml. 750 ml, ele é classificado classe 1. De 750 a 1.500, classe 2. De 1.500 a 2.000, classe 3. Acima de 2.000, classe 4. Como que o nosso organismo vai responder a essa perda sanguínea? O nosso organismo ele é altamente adaptativo, ou seja, ele vai se readequar. Se eu perco só 15% de sangue no máximo, aqui, ó, 750 ml, a minha frequência cardíaca vai permanecer a mesma. Ó, valores inferiores que 100. A mesma.
Se eu perco de 750 ml até 1.500, eu vou ter frequências cardíacas acima de 100 batimentos por minuto. Lembra aquele paciente do pé que eu pontuei para vocês? Ele estava batendo 128 batimentos por minuto. Então, ele tinha perdido mais do que 1,5 litro de sangue. E acima de 2.000 ml de sangue, o coração quase não respira. Por que eu falo que o coração quase não respira? Porque o nosso coração, ele bate 100 vezes por minuto. Entre uma batida e outra, há um período de repouso. E a musculatura cardíaca respira no período de repouso. Se eu estou batendo muito por minuto, logo o meu tecido cardíaco está respirando pouco. E isso é ruim, porque isso pode predispor a um surgimento de infarto agudo do miocárdio. Eu acho que a gente vai até ter uma aula sobre infarto agudo do miocárdio, eu não me recordo, não. A pressão arterial só vai sofrer variações quando eu perder acima de 1.500 ml. Por quê? Porque o nosso organismo ele consegue se readequar até um certo limite. Quando ele não consegue se readequar mais, as sintomatologias vão se potencializando. Então, aqui eu já vou ter, perdi muito sangue, eu já vou ter uma frequência cardíaca muito alta e a pressão baixa. Isso me evidencia o quê? Se eu não melhorar o meu fluxo sanguíneo circulante, o meu paciente vai entrar no cenário de óbito. Vamos para cá, frequência respiratória. A minha frequência normal é até 20. Quanto mais sangue que eu perco, maior a minha frequência respiratória. E aqui nós estamos olhando a interação dos dois pilares, Coração batendo muito para manter o pilar perfusão, pulmão respirando muito para manter o pilar ventilação. As duas interações de fusão. Chega a um certo momento em que não tem mais mecanismos compensatórios. Diurese. Para você fazer um cálculo básico, pensando num paciente que sofreu um trauma, quando se fala de adulto, por hora, um adulto tem que ter de diurese, urina, 0,5 ml para cada quilo por hora, no mínimo. Ou seja, se eu tenho 70 quilos, em 1 hora, eu tenho que urinar no mínimo 35 ml. Se eu não urinar 35 ml, eu começo a ficar preocupado. Vocês estão observando que aqui, o choque classe 4, o meu paciente perdeu 2 litros de sangue, logo, ele não tem urina. Aqui entra aquilo que eu expliquei para vocês. O organismo joga catecolaminas na corrente sanguínea para acelerar o coração, para acelerar a respiração. Ele vai fazer vasodilatação no cérebro, vasodilatação no coração, e ele vai fazer vasoconstricção no resto do corpo. E aí, quanto menos urina, está diminuindo. Diminuiu mais. Aqui eu já não tenho nada. Quanto menos urina, maior o meu sangramento. Menos urina, maior o sangramento, mais severo está o quadro do meu paciente. Nós observarmos frequência cardíaca, frequência respiratória, grande quantidade de sangue perdendo, como que fica o nosso sistema nervoso central? Quanto maior for a perda sanguínea, maior a sintomatologia neurológica. E continuar um pouquinho mais aqui, coma, morte. O meu paciente, levemente ansioso. Aqui perdeu até 1.500 ml, moderadamente ansioso.
De 1.500 a 2.000, confuso, letárgico, sonolento aqui, coma, morte. Então, nós temos aqui uma classificação de perda sanguínea de 4 classes, onde nós conseguimos visualizar aqui a evidência de sinais e sintomas que vão nortear a quantidade de sangue que meu paciente perdeu. Então, quando nós falamos de choque, nós pontuamos um desequilíbrio. Então, choque é um desequilíbrio que acontece no meu organismo. Quando nós pontuamos esse desequilíbrio, nós estamos falando de quê? Que o coração não está tendo a capacidade de bombear sangue para fazer o processo de hematose e nutrir os tecidos. Aqui nós temos vários tipos de situações que gerarão a possibilidade de choque. Hemorragia intensa. Eu estou perdendo o fluxo sanguíneo, logo o coração não vai ter o que bombear. Fratura. Se eu fraturo os 2 fêmurs, aí vocês vão falar assim, poxa, é muito azar fraturar os 2 fêmurs. Há 15 dias atrás, teve um acidente de um casal jovem de namorados, onde o namorado fraturou as 2 pernas e a namorada fraturou os 2 fêmurs e uma perna. Então, quando eu tenho a fratura de 2 fêmurs, eu posso ter sangramento para a musculatura de até 1.500 ml em cada coxa. Entendo que se acumular 1.500 ml em cada coxa, logo vai faltar sangue na circulação para o coração bombear. Infecções graves é o quadro que nós chamamos de sepsemia. Também vai gerar uma situação não de perda sanguínea, mas de incapacidade dos túbulos sanguíneos gerarem o retorno venoso, afogamento, envenenamento, queimadura grave. Essa eu vou deixar para falar na próxima aula que a gente vai abordar queimadura. Picada de animal peçonhento. É o que nós chamamos de choque anafilático. Ataque cardíaco, o coração não bombeia mais, choque elétrico. Tudo isso vai gerar um desequilíbrio. Eu vou rodar um vídeo agora. Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir o áudio. Mas vamos ver. Se vocês não conseguirem ouvir o áudio, não se preocupe, já está no e-mail da turma. Depois vocês visualizem lá.
Vocês conseguiram ouvir alguma coisinha? Não. Não, né? Mas tá. Vou tentar explicar nos próximos slides aqui. Mas antes de falarmos de choque, que são os próximos slides, a gente vai falar do reconhecimento de sinais e sintomas de choque. O primeiro que a gente vai evidenciar é a palidez. A palidez nós já até explicamos. Há uma reestruturação dos vasos sanguíneos, um remodelamento, e acontece a vasoconstricção periférica para gerar uma vasodilatação central. Todo o fluxo sanguíneo do nosso corpo está sendo desviado para os órgãos-alvos, que é cérebro e coração. Então, quando você se depara com um paciente que está em cenário de choque, imediatamente você já vai observar a coloração dele. É a primeira coisa que você visualiza. Ao encostar nesse paciente, você vai ver que ele está todo sudoreico, uma síndrome vagal, ânsia de vômito. Por que um paciente com baixo fluxo sanguíneo tem ânsia de vômito? É porque começa a faltar oxigênio no cérebro. E aí nós temos o que nós chamamos da zona Drager, ou zona do gatilho. Quando falta oxigênio nessa zona, o meu paciente, ele apresenta ânsia de vômito. Por que essa ânsia de vômito? Essa ânsia do vômito é como se disparasse no cérebro uma reação isquêmica mais intensa. E aí ele vai jogar mais catecolaminas na corrente sanguínea. E é óbvio que um paciente que tem baixa quantidade de fluxo circulante, ele vai ter visão nublada, a visão ficará turva. Pressão baixa com batimentos cardíacos acelerados. Ou seja, o meu paciente ele está tentando compensar os batimentos cardíacos, logo, ele vai acelerar tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória. Por que isso? Entenda o seguinte, quando nós... deixa eu voltar aqui uma situação para explicar para vocês. Entenda o seguinte, aqui nós temos a veia cava, ó, subindo. Ela está trazendo sangue para o coração, átrio direito, correto? Vem para o ventrículo direito, vai para os pulmões, é nutrido, volta para o ventrículo esquerdo, para o átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo e agora ganha o arco aórtico. Aqui no arco aórtico, aqui, ó, e aqui nos seios da carótida, que são artérias, o que nós temos aqui localizado? No arco aórtico e nos seios das carótidas, nós temos sensores. Esses sensores têm o nome de baroreceptores. O que acontece aqui? Quando o coração pulsa e o sangue é jogado aqui dentro, acontece um estiramento deste vaso sanguíneo arterial. É como se ele dilatasse um pouquinho e voltasse. Um estiramento. Estes sensores que vocês são conhecedores que existe aqui, no arco aórtico e nos seios das carótidas, eles sinalizam para o cérebro, ou seja, eles estão em comunicação com o cérebro, de como que está o fluxo sanguíneo. Então, se você analisar toda hora que bate um batimento cardíaco, ele sinaliza para o cérebro, ó, fluxo sanguíneo está legal. Outro batimento, ele sinaliza, fluxo sanguíneo legal, fluxo sanguíneo legal. Então, todo batimento cardíaco, a 100 vezes por minuto, ele está sinalizando para o cérebro que o fluxo sanguíneo está legal. Se eu pedir para vocês aí agora, ficar de cócoras, abaixar aí, ficar numa posição abaixadinho,
e levantar rapidamente daqui a um minuto, vocês vão ficar tontos. Por que vocês vão ficar tontos? Porque simplesmente faltou um estiramento adequado aqui. Quando você levantou, o coração bateu, mas só que ele bateu numa quantidade e numa frequência que não estimulou adequadamente os barorreceptores. Isso é o que acontece num paciente que tem choque. Se ele não está estimulando adequadamente os barorreceptores, o que acontece? Os barorreceptores vão informar para o cérebro assim, não está legal. O batimento cardíaco não está legal. O batimento cardíaco não está funcional. O que o cérebro faz? Ele vai produzir via neurohipófise anterior catecolaminas, que vai ganhar corrente sanguínea, que vai vir aqui no coração, vai fazer uma vasodilatação, que vai vir aqui no cérebro, vai fazer uma vasodilatação e vai fazer uma vasoconstricção na periferia. Entenda o seguinte, o meu paciente está perdendo sangue, logo, ele tem pouco sangue circulando. Se agora as catecolaminas vão lá nas pernas, vão nos braços, vão na pele e faz um processo de vasoconstricção, o que ele está fazendo? Melhorando o retorno venoso. Ou seja, vai chegar mais sangue no coração. Porque está sendo gerado vasoconstricção das veias. Então, quando faz a vasoconstricção das veias, melhora o meu retorno venoso aqui. Vai chegar mais sangue no coração. O sangue vai vir para o pulmão, vai oxigenar, vai voltar para cá e vai circular aqui entre esses órgãos alvos. Também vai fazer vasoconstricção das artérias. Quando se faz a vasoconstricção das artérias, eu aumento a minha resistência periférica. Logo, eu vou aumentar a minha pressão arterial. Se eu aumento a pressão arterial, eu garanto um fluxo sanguíneo coronariano e neurológico para nutrir esses dois órgãos. Esses dois órgãos são os últimos a morrerem no corpo humano, porque eles são órgãos centrais. Então, um paciente que tem hemorragia, um choque hipovolêmico, logo ele vai apresentar morte renal. Por isso que um paciente que está em choque hipovolêmico, muitas das vezes, ele evolui para uma IRA, insuficiência renal aguda, precisando de fazer um processo que a gente chama de hemodiálise. O que a hemodiálise é? Filtração do sangue através de uma máquina para retirar as escórias, as excrementas. A função excretora do sangue, que era gerada pelos rins, vai ser gerada por uma máquina. Excesso de sede. Isso aqui é um mecanismo feedback positivo para a não instalação do choque. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. E quanto mais sangue eu perco, pior fica o meu estado sensorial neurológico, até chegar a um ponto de perda total da consciência. Nós precisamos analisar que sinais e sintomas são coisas distintas, tá? Sinais é tudo aquilo que eu consigo ver no meu paciente. Sintoma é tudo que o meu paciente fala. Quer ver aqui um exemplo? Sinal, palidez da pele. Eu estou vendo a palidez da pele. Sintoma, o paciente relata que a visão está escurecida. O paciente está falando que está com sensação de frio e calafrios. Então, sinal é algo diferente de sintoma. E aí a gente entra definitivamente aqui nos quadros de choque. Aquele vídeo vai tornar a vida de vocês mais fácil. Então, vale a pena depois abrir o e-mail da turma e ouvir o vídeo. Façam isso logo após o término da aula, porque aí vai ficar mais fácil de vocês amarrarem
o conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Já visualizamos que choque hipovolêmico tem a ver com a perca sanguínea, quer seja externa ou interna, e também perda de plasma. Quer ver um exemplo? Um paciente que está com cenário de diarreia crônica, ele pode entrar num quadro de choque hipovolêmico, porque ele está perdendo plasma nas fezes. Um paciente grande queimado pode perder plasma na queimadura, choque hipovolêmico. Choque cardiogênico. O que é o choque mesmo? É a incapacidade de manutenção do fluxo sanguíneo para nutrição tecidual do organismo. Então, quando eu tenho uma impossibilidade do coração em bombear, eu tenho um choque cardiogênico. Quer ver um exemplo? O nosso coração, ele tem uma bolsa que envolve ele ao redor dele. É o saco pericárdio. Se você pensar que um trauma de um acidente automobilístico fraturou uma costela, a costela foi lá no coração e deu um furinho, e o coração começou a sangrar para dentro desse saco pericárdio, vai chegar um momento em que o sangramento vai conter a função bombeadora do coração. E aí, ele não mais vai bombear. Ele vai parar de bombear, gerando um processo que a gente chama de choque cardiogênico. Deixa eu tentar trazer um outro exemplo aqui para vocês. De choque cardiogênico. Vamos pensar que meu paciente tomou um tiro de um 22. E, de repente, durante o processo respiratório, durante o processo de respiração, acontece a entrada de ar para dentro da cavidade torácica e esse ar não sai. É como se formasse uma válvula unidirecional. E aí o que acontece? Vai gerando um pneumotórax hipertensivo. O que é pneumotórax? Acúmulo de ar na cavidade torácica. E aí ela vai comprimindo o pulmão do lado onde aconteceu a perfuração. A pressão ela é tão intensa que ela empurra a estrutura cardíaca para o lado. E aí, lembram do arco aórtico? Onde sai a artéria aórtica do coração e vai para os tecidos? Acontece o acotovelamento do arco aórtico, ou seja, o tórax acumula ar, empurra o coração para a esquerda e a artéria ela dobra, igual dobrar uma mangueira. Então o coração bombeia, mas não tem fluxo. Por quê? Porque a artéria está acotovelada. O que acontece quando nós temos o pneumotórax hipertensivo? Choque cardiogênico. Terceiro tipo de choque, séptico. O choque séptico, o que acontece? Acontece uma vasodilatação dos vasos sanguíneos por causa de uma infecção, ou seja, as endotoxinas estimulará células de defesa, entre elas os basófilos. Os basófilos têm uma capacidade de liberação de histamina, fazendo com que aconteça uma vasodilatação a nível dos vasos sanguíneos, tanto arteriais quanto venosos. Ou seja, o que é uma vasodilatação? Os vasos sanguíneos, eles deixam de ter o seu tônus adequado e ficam enlarguecidos. Então, se o meu paciente tem os vasos sanguíneos enlarguecidos, o retorno venoso para o coração fica comprometido. E a manutenção da pressão também fica comprometida. Porque eu preciso do retorno venoso para chegar sangue no coração, para jogar o sangue para as artérias.
e as artérias precisam estar apertadinhas para gerar a pressão arterial. Se está tudo dilatado, eu não tenho o sangue chegando e eu não tenho a manutenção de uma pressão, porque as artérias não estão no seu tônus adequado. Então, eu tenho a incapacidade de nutrição tecidual por dificuldade de bombeamento. Se vocês observarem o choque cardiogênico e o choque séptico, eu não estou perdendo sangue para o meio externo e não estou perdendo sangue para o meio interno. Eu simplesmente estou tendo uma impossibilidade do fluxo sanguíneo, mas existe a mesma quantidade de sangue. Ele só não está sendo bombeado para nutrir os tecidos. Os choques anafiláticos é a mesma situação. O paciente vai entrar em contato com algo que gera uma reação alérgica, e aí o que acontece? Liberação de grande quantidade de histamina, vasodilatação. O paciente não terá possibilidade de geração de fluxo sanguíneo circulante, mas neste caso também não há perda sanguínea. Igual o neurológico. Neurológico, o paciente bateu com a cabeça. Tem aí um rebaixamento do nível neurológico. Logo, o seu bulbo também estará rebaixado. Quem é o bulbo? É um protagonista principal, onde ele é responsável pela geração do tônus vascular. Então, o bulbo, ele mantém as veias apertadinhas para gerar o retorno venoso e mantém as artérias apertadinhas para manter a pressão arterial. E aí, eu dei um exemplo de um paciente que bateu a cabeça. Mas entenda o seguinte, quando uma paciente vai fazer um parto cesariano e é gerado uma anestesia na coluna, ela tem, de forma provocada, a possibilidade de um choque neurogênico. Ou quando o meu paciente é submetido à anestesia geral. Por que essas duas formas geram choque neurogênico? Pelo seguinte, a anestesia geral, ela vai deprimir o sistema nervoso central. Logo vai deprimir o bulbo, logo eu vou ter perda do tônus vascular, quer seja venoso ou arterial. Se eu tenho a perda do tônus vascular, eu tenho dificuldade no meu retorno venoso e tenho dificuldade da manutenção da pressão. Então, a anestesia geral, ela vai suprimir o meu sistema nervoso central de uma forma total. A raquianestesia, que é aquela anestesia que as mães fazem para a cesariana, ela vai deprimir o sistema nervoso central de forma parcial. Ou seja, do local onde administrou anestésico para baixo, os vasos sanguíneos vão se alargar. Se alargou, acumulou o fluxo sanguíneo, que vai diminuir o meu retorno venoso, que vai diminuir a pressão. Então, toda vez que isso acontece, também vai gerar incapacidade de nutrição tecidual. Se o sangue fica represado nos vasos sanguíneos, ele não é levado até os pulmões. Não gera um processo de hematose adequado para nutrir todos os tecidos. E o choque, ele é dividido, entenda o seguinte, eu falei que existem 5 tipos de choque principais. E apenas um gera perda de volemia. Perdão, apenas um é hipovolêmico, tem perda de sangue. Os outros, eu também entro no cenário de choque, mas eu mantenho a mesma quantidade de sangue no meu organismo. Só não está circulando de forma adequada. Então, eu expliquei aqui 5 tipos de choque. Eles passam por esta fase aí, ó.
que são os estágios não progressivo, progressivo e reversivo. O não progressivo é quando o nosso organismo, por si só, ele gera situações de solução para reverter o quadro de choque. É o que nós chamamos de mecanismos compensatórios. Nesses mecanismos compensatórios, eu não vou precisar de terapia externa. Eu não vou precisar pegar um acesso venoso, de sangue. Oi? Então, os outros tipos de choque não há uma perda de sangue para o meio externo? Olha só. O único tipo de choque que acontece perda de fluxo sanguíneo, quer seja externo ou interno, é o hipovolêmico. Todos esses outros aqui, ó, cardiogênico, eu tenho a mesma quantidade de sangue circulante. Só não está circulando porque o meu coração parou. Séptico, eu tenho a mesma quantidade de sangue circulante. Só não está circulando porque as endotoxinas geraram vasodilatação. O sangue está dentro do meu circuito venoso e arterial, ele não perdeu para o meio externo e não perdeu para alguma cavidade. Ele está ali dentro. Só que ele está meio que estagnado, parado, ele não consegue circular. Mas ele não foi perdido nem para o meio externo, nem para o interno. O anafilático é a mesma coisa. Os vasos sanguíneos ficaram dilatados, então eu não tenho retorno venoso e eu não tenho a manutenção da pressão, mas eu tenho a mesma quantidade de sangue dentro dos vasos sanguíneos. O neurogênico, eu tenho a mesma quantidade de sangue dentro dos vasos sanguíneos. Só, como eu estou falando para vocês, a anestesia, ela fez uma vasodilatação acontecer e o sangue ficou represado nos vasos sanguíneos, ele não circula. Então, todos esses 4 tipos de choque, cardiogênico, séptico, anafilático e neurogênico, a quantidade de sangue é mantido, só que por alguma situação ele não está circulando. Se ele não circula, o meu paciente está inserido num cenário de choque. O que é choque? Impossibilidade de manutenção da circulação sanguínea para nutrir os tecidos. Essa impossibilidade ela é gerada no choque hipovolêmico, porque eu estou tendo perda de sangue para o meio externo e para o meio interno. Nos outros 4 tipos de choque, não há perda sanguínea. Consegui te responder? Sim, agora eu entendi. Obrigada, professor. Todos esses choques, eles envolvem essas 3 situações. Eles são de um estágio não progressivo. O meu organismo conseguiu, através de ações, gerar uma resposta positiva e tirou o meu paciente do cenário de choque. Um exemplo que eu vou dar aqui, aquela menina que foi atropelada e teve laceração do fígado. Ela perdeu sangue no início, ficou pálida, ficou taquicárdica. Então, ela apresentou sinais e sintomas. Mas, de repente, o que o organismo pode fazer? Ele pode gerar um trombo nos vasos sanguíneos rompidos e aquele trombo gerou a coagulação, um processo de hemostasia, e a paciente parou de sangrar. Então, quando isso é feito, o meu organismo fez com que o estágio do choque não progredisse. Então, eu tive uma recuperação completa da circulação, porque o meu organismo agiu de uma forma compensatória, sem intervenção de ninguém. No caso daquela mulher, o organismo não fez isso. E o choque começou a continuar de uma forma progressiva. Ela continuou a perder sangue, ela não chegou a morrer, porque teve terapia externa. O meu paciente entrou numa cirurgia, ele foi lá no vaso sanguíneo que estava sangrando e amarrou. Então, o estágio do choque entrou numa fase progressiva, eu vou precisar de terapia externa. Quais são essas terapias externas?
reposição de volemia com solução fisiológica ou solução Ringer lactato. Esses são soros que a gente toma no hospital. Se o soro não der conta, a gente faz bolsas de sangue. Se as bolsas de sangue não sanar o estádio de choque, a gente abre para cirurgia. Então, eu tive que entrar com terapias externas para cessar a progressão da evolução do choque. E aí, tem o terceiro caso, que é o irreversível. Aquele paciente atropelado que eu falei para vocês, que tinha lesão da femoral, que passou a noite perdendo sangue. Ele chegou no hospital, foi feito todas as terapias externas, foi feita a cirurgia, foi feito o sangue, mas, de repente, ele deu uma melhoradinha e morreu. Por que ele morreu? Ele morreu pelo seguinte. Se vocês me permitem aqui, deixa eu explicar por que ele morreu. Poderia falar assim que ninguém morre de véspera, mas eu só vou pontuar uma situação aqui para vocês. Aqui, ó. Quando o sangue chega aqui no meu ventrículo direito, ele chega oxigenado a 97%. Ele ganha as correntes sanguíneas arteriais a 97%. E aí, quando ele nutre os tecidos, o sangue volta de forma venosa, pelos vasos sanguíneos venosos, a uma concentração de oxigênio a 40%. Pense no paciente agora que está perdendo muito sangue e ele tem agora um sangue arterial dificultado pelo processo respiratório e circulatório ineficaz, circulando a 60% de saturação de oxigênio. Um sangue arterial que estava circulando a 97%, agora está circulando a 60%. Então, todo o oxigênio vai nutrir os tecidos. E aí, quando ele retorna pelo sangue venoso, ele está circulando aqui a quase zero de oxigênio. Entenda o seguinte, as veias também precisam respirar. Quando ela retorna fisiologicamente 40% a 60% de oxigênio aqui no paciente normal, ela é nutrida com essa concentração de oxigênio. Quando o meu paciente está no cenário de choque, a quantidade de oxigênio que está retornando aqui é ínfima, é quase zero. Então, as veias, elas não serão nutridas. São os primeiros tecidos que morrerão no ser humano em cenários de choque. E qual é a importância das veias? A importância das veias é gerar o retorno venoso. Então, um paciente ele passou horas perdendo sangue. Horas. E aí, ele vai passar essas horas perdendo sangue, horas nutrindo as suas veias de forma inadequada. Aí, de repente, eu venho agora e oferto bolsas de concentrado de hemácias, que é a transfusão sanguínea. Óbvio, o meu paciente vai melhorar. Mas, logo, logo, ele vai piorar. Por quê? Eu melhorei o fluxo e melhorei a oxigenação quando eu ofertei o concentrado de hemácias. Só que eu não tenho mais um sistema de retorno venoso. As minhas veias não conseguem mais retornar o sangue para o coração. Então, é um ciclo vicioso. O choque gera mais choque. As veias não conseguem retornar o sangue, o paciente entra no cenário de mais choque. O mais choque não vai gerar nutrição para as veias, vai matar mais as veias. As veias não vão mais retornar sangue, mais choque. O choque, mais destruição venosa. E aí o meu paciente, com as terapias externas, melhora um pouquinho, mas logo, logo ele entra em falência, porque as minhas veias estão
morrendo. Eu falei para vocês de uma forma bem simples, né? A nutrição das veias está ineficaz. Mas eu poderia ir mais profundo. Vocês sabiam que existem veias e artérias que nutrem os vasos sanguíneos? São os vasos vasorum. São terminações venosas que nutrem as terminações venosas. Que são os vasos vasorum, as primeiras estruturas a morrerem. Depois, as veias um pouco mais calibrosas, capilares. Aí o meu paciente entra nesse ciclo vicioso. Qual é o objetivo de nós, como socorristas, que nós estamos aqui aprendendo sobre primeiros socorros? É agir aqui, ó, tentando fazer com que o organismo não evolua para um choque progressivo. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é que certa vez, num pronto-socorro, estava eu e 4 alunos assistindo um cirurgião dar um ponto num braço de um paciente. O rapaz foi, naquele dia, fazer um almoço para a esposa. Ao limpar o frango, a pontinha da faca foi em cima da artéria, no pulso do paciente, e deu um pique pequeno. E aí, olha só o que é a falta de orientação. Esse paciente enrolou uma toalha no braço e veio para o hospital. Quando ele chegou no hospital, aquela toalha estava encharcada. Ninguém pensou em quantificar a quantidade de sangue. De repente, nós puncionamos esse paciente e o cirurgião fez os pontos. E aí, acabados os pontos, o cirurgião só fez os pontos, ele não puncionou o paciente. Ao acabar os pontos, o cirurgião falou assim: tchau, Deus te abençoe, cuidado com as facas, pode ir embora. Quando o paciente levantou da maca, ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele tinha perdido uma grande quantidade de sangue. E aí, diante desse cenário, o cirurgião permitiu a gente funcionar o paciente e infundir 1000 ml de soro. O que nós fizemos quando infundimos 1000 ml de soro? Nós restauramos a volemia do paciente. O interessante é que tudo isso foi gerado por falta de informação. Ele teve um pequeno corte no pulso de uma artéria. Ele não ia conseguir comprimir com a toalha. Então ele enrolou a toalha e a artéria continuou a vazar. Teria sido muito mais muito mais prático se ele tivesse ido com a ponta de um dedo dele e comprimido aquele local. Ele estaria gerando um processo de hemostasia, só fazendo um processo de compressão. Então, às vezes, aquele grande curativo não está resolvendo de nada. Aquele paciente deve ter perdido aí uns 1000 ml de sangue, e foi o que nós repomos através da solução. Então, quando você repõe volume, claro, você não pode repor volume o tempo todo. Por quê? Chega um momento que você joga tanto volume na corrente sanguínea que você dilui o sangue. E aí, quando você dilui o sangue, as suas hemácias são poucas. E aí você tem um paciente que tem um fluxo sanguíneo normal, a pressão normal, mas que não está dando certo porque você tem poucas hemácias e são elas que transportam o oxigênio. E aí, aqui nós temos algumas ações que nós chamamos de feedbacks. O que é feedback? É uma resposta de algo em que você gerou a ação inicial. Ou seja, nós temos a instalação de um choque. O que o nosso organismo vai fazer para impedir a evolução do choque? Já expliquei para vocês para os receptores que estão localizados no arco aórtico e nos seios carótidos. Ou seja, são sensores que vão sinalizar para o cérebro que o fluxo sanguíneo está adequado. É como se você olhasse para a sua mão e olhasse para a aliança ou um anel que você tem
e você ficasse dando assim tapas nessa aliança contínua, assim, ó, com a mesma intensidade. Quando você falha um tapa, é como se a aliança gerasse uma mensagem para o cérebro falando o seguinte: saiu do normal. Quando saiu do normal, o cérebro vai jogar as catecolaminas para melhorar a frequência, melhorar a respiração. E você já sabe. Pacientes que têm a PAM abaixo de 50. Para quem não entende, pressão arterial média. A pressão arterial média se faz através de um cálculo. Pressão arterial sistólica, que é a máxima, 120, mais 2 vezes a diastólica, que é 80. Então, nós temos uma pressão 120 por 80. Qual é a sistólica? 120. Qual é a diastólica? 80. Então, a gente pega 120 mais 2 vezes 80 deu 180, deu 160. 120 mais 160 deu 280 e divido tudo por 3. Eu vou chegar a um valor denominado pressão arterial média. Este valor aqui ó, tem que estar acima de 70. Acima de 70. Algumas literaturas trazem 60. Quanto menor a PAM, pior está sendo a minha perfusão tecidual. E aí, quando a PAM está abaixo de 50, eu tenho uma resposta isquêmica acentuada do meu sistema nervoso central, que gera aquela sensação de vômito que eu falei para vocês. Vou dar outro exemplo. A mulher que vai ter um parto cesariano faz a raquianestesia. O que acontece com o útero? Relaxa. Ele cai em cima da sua veia cava. Quando cai em cima da veia cava, eu impeço o retorno venoso. Entenda o seguinte, a própria anestesia já faz vasodilatação. Já é um fator complicador. E agora eu tenho o útero com o neném caindo em cima da veia cava. O que isso está acontecendo? Está gerando diminuição do meu débito cardíaco, porque eu não tenho sangue chegando no coração. O que vai acontecer no cérebro? Faltar oxigênio, sensação de vômito. A paciente cesariana geralmente tem vômito. O que você tem que fazer lá? Empurrar a barriga dela para a esquerda, para tirar o neném de cima da veia cava. E aí eu tenho a sensação de vômito, ela gera o vômito, porque para acionar uma resposta isquêmica do sistema nervoso central, ativação da zona Drager, zona do gatilho. E aí eu tenho uma liberação assim, exacerbada de catecolaminas na corrente sanguínea, para fazer mais vasoconstricção, para fazer mais vasodilatação central, para preservar mais o cérebro e o coração. A terceira resposta do organismo é aumento da secreção de renina. O que a renina faz? Ela entra na cadeia de metabolização aqui e produz a angiotensina. O que a angiotensina faz? Vasoconstricção. Aumento da secreção de ADH, hormônio antidiurético. O que vai fazer esse ADH? Vai impedir que o rim elimine a urina. Ou seja, tudo isso para preservar o meu volume circulante e gerar um processo de vasoconstricção. A minha medula adrenal, ou seja, a medula que está localizada em cima do rim, vai produzir o quê? Epinefrina e norepinefrina. Adivinha para que ela serve? Vasoconstricção periférica. Por isso, esse excesso de vasoconstricção aqui vai gerar morte dos néfrons, morte dos hepatócitos, e se permanecer por muito tempo, começa a gerar necrose tecidual periférica. Os dedinhos dos pés vão sendo cortados, os dedinhos da mão vão sendo cortados, a ponta do nariz pode entrar no processo de necrose, de tanta vasoconstricção periférica. Por último, o que acontece? O meu paciente tem uma necessidade
de beber água e comer sal. Ele tem apetite por sal. Ele quer comer coisas salgadas e beber muita água. Essa aqui já é uma etapa tardia de um paciente que está em choque. Por quê? É basicamente assim, ó. Se você come o sal e bebe água, lá no seu trato gastrointestinal, esse sal e essa água vai ser assim absorvido rapidão. Por quê? Porque o meu paciente está com a volemia baixa. E aí, o organismo entra numa tentativa de desespero. Toda vez que o meu paciente está com a volemia baixa, eu aumento a permeabilidade do TGI. Entenda o seguinte, o nosso TGI, ele é colonizado por milhões de bactérias. Milhões. E essas bactérias produzem muitas toxinas. Entenda o seguinte, quando meu paciente está com muito apetite por sal e água, isso significa que ele já está com a minha permeabilidade do TGI aberta. O que acontece com isso? Quando a água e o sal chega dentro do TGI, ela é absorvida. Junto com a água e com o sal, quem entra para dentro dos vasos sanguíneos? Bactérias de forma direta ou endotoxinas de forma direta. Então, qual é o risco de um paciente em choque hipovolêmico ficar muito tempo no cenário de hipovolemia? É esse choque hipovolêmico transformar num choque séptico. Porque um dos mecanismos compensatórios do choque, ele expõe a um risco muito grande de absorção dessas bactérias para dentro dos vasos sanguíneos que estão absorvendo os nutrientes do TGI. Então, nós temos aqui 6 mecanismos compensatórios que vão gerar respostas positivas com o intuito de evitar progressão do choque. É o que nós chamamos de feedbacks positivos. No entanto, o último, ele é gerador de mais perigos. Para que vocês entendam, ó, os dois primeiros, esses dois primeiros aí, quanto tempo o organismo demora para gerar essa resposta? De 1 segundo a 1 minuto. Já vai gerar essa resposta. Esses dois aqui, quanto tempo o organismo vai demorar para gerar essa resposta? De 1 a 6 horas. E esse aqui também de 1 a 6 horas. E o último, de 24 horas em diante. Então, se o meu paciente ficar 24 horas no cenário de choque hipovolêmico, ele vai ter a suscetibilidade de gerar essa complicação aqui, de evoluir de um choque hipovolêmico para um choque séptico. Uma curiosidade que vocês podem levar para a vida de vocês. O único tipo de choque que apresenta pico febril é o séptico. Neurogênico, cardiogênico, hipovolêmico, nenhum deles gerará pico febril, somente o séptico. Quais são as condutas de um socorrista em casos de hemorragia? Claro que o primeiro ponto de partida é você ter conhecimento suficiente para você sempre se manter calmo. Entendo que a falta de conhecimento gera desespero, não só para você, como também para a vítima. Quando a gente fala em deixar o nosso paciente na posição horizontal, muitas das vezes nós vamos precisar elevar os membros inferiores. Porque quando nós elevamos o membro inferior, nós melhoramos o retorno venoso, melhoramos a pressão arterial. Então, via de regra, colocar a pessoa na posição horizontal. E nós precisamos, quando visualizarmos sangramentos ativos, gerar um processo de hemostasia.
O difícil, como eu falei para vocês, não são as hemorragias externas. O difícil são as internas. Se nós olharmos esse raio-x aqui, e vocês observarem esse distanciamento aqui, ó, de 1 centímetro, esse aqui é o fisiológico. Se você observar muito bem esse raio-x, é a paciente tem uma fratura aqui, ó, o que não é muito grave. Se você observar aqui, aqui já é grave. Nós temos um distanciamento muito grande aqui, ó, na síntese pública. Para vocês entenderem, quando nós temos esse tipo de fratura aqui, vamos pensar igual aconteceu com 2 crianças na cidade de Bebedouro lá. Lá em Bebedouro, um carro passou por cima da pelve de uma criança. Ela estava aqui com esse alargamento de síntese pública. O que significa isso aqui? Que houve um rompimento sacroilíaco aqui, ó. E aqui passa a artérias importantes e vasos sanguíneos calibrosos. Então, quando você rompe aqui, vai sangrar muito aqui para dentro. Para vocês terem ideia, aqui cabe 3 litros de sangue. 3 litros de sangue é incompatível com a vida. Então, se você visualizou que houve um cenário de atropelamento e o carro passou aqui por cima, com certeza esse paciente vai ter instabilidade pélvica. Ou seja, você vai se posicionar com as pernas abertas, uma de cada lado do quadril do paciente, aliás, do fêmur. Você vai pôr a sua mão aqui e a sua mão aqui, e você vai empurrar um pouquinho para baixo. Se isso estiver completamente instável, significa que meu paciente está sangrando muito aqui para dentro. O que você precisa fazer? Isso pode salvar a vida do seu paciente. Pegar um lençol e amarrar aqui. Amarrar bem apertado, porque quando você amarra, você aproxima essas estruturas ósseas e você gera um processo de hemostasia. Chegando no hospital, essa pessoa vai passar por um processo cirúrgico, igual vocês estão vendo aqui, ó, fixadores externos. Esses fixadores externos ficarão 1 semana. Logo depois de 1 semana, será retirado esse fixador externo e será colocado placas e parafusos. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui com placas e parafusos. Para vocês entenderem, mês passado nós fizemos 2 cirurgias dessas. Aqui, ó. Fechamento da síntese pública com placas e parafusos. Outra aqui. Então, quando nós temos sangramento para a região pélvica, sangra muito. E quando sangra muito, nós temos os sinais e sintomas. E a nossa função como socorrista é favorecer o processo de hemostasia. No caso de uma fratura pélvica, onde nós temos instabilidade pélvica, nós vamos amarrar um lençol na cintura do paciente. Condutas do socorrista diante de uma epistaxe. Epistaxe, todo mundo sabe, que é o sangramento ativo do nariz. O que fazer quando o paciente sangra pelo nariz? Evitar engolir, evitar suar o nariz, fazer compressão no local com compressa fria e aplicar uma força com o polegar indicador com o intuito de evitar sangramento. Claro, vocês só vão conseguir isso se o sangramento for na cavidade nasal anterior, porque nós dividimos a cavidade nasal em 3 cornetos. Corneto anterior, médio e posterior. Mas para que vocês entendam, eu já cheguei no hospital
e visualizei no hospital, parece assim, cenário de filme, né? Um paciente com duas sondas dessa que vocês estão vendo aí, ó, pendurada no nariz. Duas sondas dessa pendurada no nariz. Aí eu olhei assim, caramba, que coisa diferente, né? Geralmente essas sondas aí a gente passa lá no canal uretral para esvaziar a bexiga. E aí o que aconteceu? Nada fazia parar o sangramento do nariz do indivíduo. Então foi enfiada essa sonda e foi insuflado esse balonete. Esse balonete conseguiu lá atrás comprimir o vaso sanguíneo. O ser humano ele é muito inteligente. Então, a compressão nasal foi feita por essa sonda que você está vendo aí, ó, e resolveu a problemática do paciente. É aquilo que eu falei para vocês. Cenário de urgência, você vai precisar fazer uma avaliação do cenário para saber que medidas tomar. Às vezes, só de você comprimir e colocar gelo no nariz do indivíduo, para o sangramento. Naquele caso, não foi possível. Hemorragia arterial, a hemorragia arterial é aquela que vocês vão visualizar de forma pulsátil. Então, nós precisamos amenizar o sangramento. Sempre que a gente colocar algo sobre uma artéria que ela está sangrando, vamos pôr aqui, por exemplo, uma gaze, a gaze ela vai favorecer a formação de um trombo ali, é como se fosse a rede de fibrina. Então, eu não vou estar trocando essa gaze. Por isso que está aqui, não os troque. E sim, coloque outro por cima. Se possível for, fazer um curativo compressivo com atadura de Crepom. Se você não tiver o Crepom, orientar o próprio paciente a comprimir a artéria um pouquinho mais acima. Se o paciente estiver desacordado, avalie as consequências e você mesmo faça a compressão. É como se proteger melhor, né? Mesmo em casos de sangramento em alguma outra parte do corpo, a conduta deve ser sempre a mesma. O objetivo é comprimir por 10 segundos, 10 minutos, porque é o tempo adequado para a formação de um trombo. Lembrando que, quando eu tenho contato com a artéria do paciente no meio agressivo, algo que gerou uma lesão arterial, as artérias elas têm um mecanismo protetor de uma forma assim, gritante. Como que eu pontuo para vocês aqui? Aqui era para ter as duas artérias sangrando muito, mas quando a gente entra nessa lesão, ela está completamente estenosada. Ou seja, qualquer estímulo de tração mecânico que essa artéria sofre, ela entra num processo de vasoespasmo. Ela fecha, com o intuito de gerar um processo fisiológico de hemostasia. Mas mesmo assim, se ela estiver sangrando, eu vou tentar comprimi-la. Em casos de pequenas hemorragias, eu já comentei para vocês, apenas a elevação do membro já favorece o processo hemostático. Uma dúvida que muitas das vezes as pessoas não entendem. Torniquete é ou não proibido? Para vocês entenderem, toda semana eu entro em cirurgias com o ortopedista aqui de Linhares, Dr. Honório, aproveitar para fazer propaganda, especialista em joelho. E o interessante é que toda cirurgia de joelho que a gente faz, o paciente fica com o torniquete 2 horas, sem prejuízo nenhum para o tecido muscular. Sabe por quê? Porque esse tecido muscular, durante esse período de 2 horas, não vai ter oxigênio entrando do torniquete para baixo. No entanto, ele continua a respirar de forma anaeróbica. E aí, dentro de 2 horas, a gente solta o torniquete e o paciente, vida normal.
porque essa musculatura aqui, ela consegue ficar 2 horas sem respirar. A bexiga fica 6 horas sem respirar. Então, quando usar o torniquete? O cenário que vocês estão vendo aqui, ó. Que se eu não usar, o paciente vai sangrar até morrer. Agora, quando não usar? Quando o paciente tem um cortezinho na ponta do dedo, eu vou colocar um torniquete aqui em cima. Aí não justifica. Nesses casos, é proibido usar. Quando eu consigo fazer o processo de hemostasia com a compressão digital, é proibido eu usar o torniquete. Mas em cenários de amputação traumática, eu posso usar o torniquete. Jamais aplique qualquer tipo de substância sobre os ferimentos. Pó de café não é hemostático, açúcar não é hemostático, açúcar serve para fazer curativo, mas um certo tipo de curativo específico, porque ela gera um processo de desidratação bacteriana. Mas, para hemorragia, ela não tem função nenhuma. Nunca remover objetos do paciente. O cara chegou diante de você e falou assim, tira essa faca aqui de mim. Não pode, não. Porque ela pode estar ao lado de uma artéria e, ao remover, você gera um processo de sangramento ativo. E impedir que a paciente beba alguma coisa. Por quê? Porque aqui a gente já está pensando em algum evento cirúrgico. Se o meu paciente bebeu, se você der água para o meu paciente beber, entenda que todo choque hipovolêmico, o meu paciente vai ter sede. Então, se ele está tendo choque, ele tem uma problemática. Se eu der água para ele, e ele for resolver essa problemática no centro cirúrgico, ele vai passar por um processo de anestesia que vai deturpar o sistema de defesa dele, ele poderá gerar vômito e broncoaspirar. Ou seja, uma simples água que você evita de dar para um paciente deste, você está impedindo uma pneumonia química de Mendelssohn, que é o quê? O paciente gerar uma pneumonia por broncoaspirar suco gástrico. Então, algumas condutas, eu nunca vou dar água, sempre que eu puder eu vou ofertar oxigênio, vou tentar comprimir os vasos sanguíneos, elevar os membros, são as condutas principais diante de um paciente que está com hemorragia. Mas todas elas só podem ser tomadas depois que você, socorrista, tiver adequadamente equipados com seus EPIs. E por hoje chega. É só isso. Vou parar a gravação aqui.